convida a seguirmos. Vamos cantar o hino 174, Segue-me. Possamos atender ao chamado de Deus e que possa ser o nosso desejo de o seguir. Convidava todos agora a colocarem-se de pé e em reverência vamos cantar a estrofe do hino ao orarmos Senhor, o 593. Faze que a
Bondoso Deus, é, Senhor, reconhecendo que Tu és o Senhor de todas as coisas, que vimos até aqui, Senhor, à parte, para exaltarmos o Teu nome. Que verdadeiramente, Senhor, o nosso louvor possa ser aceito por céu, possa ser, Senhor, aperfeiçoado por Ti e que demos por proveitoso o tempo que aqui vamos passar. Toma-nos nas Tuas mãos, toma este culto nas Tuas mãos, Senhor, toma-me e usa-me nesta hora, te peço, em nome de Jesus. Amém. Com alegria e entusiasmo no nosso coração, louvemos o Rei, o número 10 do nosso inário. Convido todos aqueles que o podem fazer de joelhos, vamos orar ao Senhor. Nosso querido Deus, nosso Pai amoroso, que o Teu santo nome neste momento possa ser louvado e santificado. Queremos agradecer muito, Senhor, pelos momentos que nós vivemos, que foram dedicados à Escola Sabatina. Obrigado pelas advertências que ali ouvimos. E nós pedimos neste momento que nos dês uma mente clara de nós compreendermos a urgência dos dias que estamos a viver. Prepara os nossos corações para que nós possamos ser esses porta-vozes, esses embaixadores teus aqui nesta terra. Que nós possamos abreviar a tua vinda, Senhor, proclamar este Evangelho ao mundo pecador. Tu nos concedestes dons, e o dom que todos nós temos é o dom da fala, que nós não possamos enterrar. Que nós nunca possamos ouvir aquela voz que conta a experiência dos talentos. E dizer, Senhor, aqui tem o mesmo talento que eu enterrei, e Ele vai nos dizer, não te conheço. Lançai-o. Não queremos pertencer a esse povo. Queremos pertencer àquele que recebeu 2 dons e o multiplicou, aquele que recebeu 5 e os multiplicou. Nas contas de Deus, todos eles foram 100%.
que nós realmente possamos ser esses que, de um dom, trouxe mais um. Estamos a orar por almas que queremos que eles participem na campanha de evangelização que vai ter lugar na Igreja do Porto. E temos orado diariamente por esses nomes. Se nós não estamos envolvidos, ó Deus, ajuda-nos, abra nossos olhos para que nós possamos compreender a urgência de proclamar esta mensagem. Pedimos uma bênção também muito especial para a Raquel. Tu possas tomá-la nas tuas santas mãos neste momento. E que ela nos possa trazer o pão da vida que tanto carecemos. Vem confortar os nossos corações esta manhã. Também pedimos uma bênção para todos aqueles que estão-nos a ver por intermédio via internet. Que tu os possas visitar também neste momento. Que eles possam receber a mensagem que tem maior necessidade. E que realmente, ao sairmos desse santo lugar, possamos sair com desejo de dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Este é um momento também muito especial, um momento sagrado, um momento esse que nós fizemos os nossos preparativos em nossa casa, pusemos as nossas ofertas e trazemos os nossos dízimos à casa do tesouro. Este é o motivo de nós agradecermos a Deus pelas inúmeras bênçãos que Ele nos tem derramado ao longo desta semana. E que realmente possa brotar no nosso coração este desejo sincero de dizer: obrigado por tudo aquilo que nos dás. Meus irmãos, tudo aquilo que nós temos pertence ao Senhor, não é nada nosso, não é nada nosso. Que realmente nós possamos ser generosos a contribuir para o avanço da mensagem de Deus aqui nesta terra. Vamos dar a primazia às nossas criancinhas para o fazer e depois vamos pedir às nossas diaconisas e diáconos para levantarem as ofertas e dízimos.
Obrigado por estarmos nesta igreja esta manhã de sábado, Senhor. Agora venho pedir que possas abençoar estas ofertas e os dízimos e vencer com os teus doadores. É isso que te peço e agradeço. Amém. Bom dia, irmãos. Ainda não tinha tido o privilégio de vos cumprimentar e deixem-me dizer-vos que é verdade que nós gostamos de visitar famílias nossas noutras casas, mas eu particularmente gosto muito de estar nesta família onde eu me sinto mais da casa ainda e realmente sinto-me feliz por poder estar aqui hoje. Na Escola Sabatina não tive a oportunidade de estar, estava numa igreja vizinha, mas pela graça de Deus posso estar neste momento no culto convosco e oro para que verdadeiramente o Senhor me inspire, me use nesta hora para que possa ser usada por Ele neste momento. Até há 2 segundos atrás eu não sabia se ia contar a história ou não para as crianças, mas agora já me decidi e eu queria pedir às crianças então para virem até cá à frente. Isto não quer dizer que as crianças não façam parte de todo o culto, mas este é um momento especial para elas. Eu queria convidar então os mais pequeninos a virem cá à frente para juntos estudarmos um pouquinho sobre a Bíblia, sobre uma história da Bíblia. Bom dia, estão bons? Eu vou precisar muito da vossa ajuda, porque até há 2 segundos atrás eu não me tinha decidido, porque há alguma coisa que não é muito confortável para mim fazer e eu vou pedir que vocês me ajudem. Então, contar histórias ou ouvir histórias eu gosto muito, porque acho que as histórias nos ajudam. E não é só a vocês os mais pequeninos, também a nós os mais crescidos, as histórias ajudam-nos a entender muitas mensagens que o Senhor quer e muitas lições que o Senhor quer que nós aprendamos. Há uma história na Bíblia que foi o próprio Jesus que contou, quando ele, no final de todo um sermão que nós conhecemos por o Sermão da Montanha, depois de ele ter falado muitas coisas e muitos ensinamentos àqueles que o ouviam, o Senhor disse uma coisa, Jesus disse uma coisa, ele disse: quem ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem que constrói a sua casa sobre a rocha. A rocha. E aquele que ouve as palavras que eu digo, mas não as pratica, faz de conta que não ouviu, é semelhante àquele imprudente, àquele louco que constrói a sua casa sobre a areia. Vocês quando vão à praia, algum de vós já fez construções na areia? Um castelo na areia? Nunca fizeram isso? Eu quando era miúda fazia com os meus primos. Tu fazias. Tu acredito que ainda não tenhas feito. Mas a verdade, eu quando era pequenina, mais ou menos como vocês, eu fazia, agora também não sou muito grande, mas eu fazia construções na areia, perto do mar, porque a areia tinha que estar molhada para se segurar nas construções que eu fazia. Mas quando vinha uma onda, o que é que acontece àquele castelo que nós fomos construindo ali à beira do mar? Ele fica todo destruído. E nós às vezes ficamos um bocadinho tristes e desistimos, outras vezes continuamos ou começamos de novo a nossa tarefa. Há uma música, e aqui é a parte mais difícil, há uma música que eu acredito que vocês saibam e que eu quero que vocês cantem comigo. Porque muitos momentos da nossa vida nós não conseguimos, se calhar, lembrar-nos do texto bíblico, ou estamos tão tristes ou tão desapontados que parece que tudo ficou destruído. Mas às vezes a música ajuda-nos a lembrar-nos de alguma mensagem que o Senhor tem para nós. Então a música é aquela que diz que o sábio, o tolo, na areia fez a sua casa. E o vento soprou e a chuva caiu e a casa não resistiu. Depois o sábio, o que é que o sábio fez? Fez a casa na rocha. E a música termina dizendo: por isso, amigo, em Jesus faz
a tua casa. Vocês estão prontos para este grande desafio? Vocês ainda estão menos entusiasmados do que eu para cantar. Isto não vai correr nada bem. Os adultos, ajudem-nos, por favor. Vamos lá? Eu vou baixar o microfone, que é para isto não ser muito traumático. Então vamos lá. Primeiro começa pelo louco, está bem? O louco na areia fez a sua casa. O louco na areia fez a sua casa. O louco na areia fez a sua casa. E a tempestade chegou. Como é que fez o vento? O vento soprou e a chuva caiu. O vento soprou e a chuva caiu. O vento soprou e a chuva caiu. E a casa não resistiu. O sábio na rocha fez a sua casa. O sábio na rocha fez a sua casa. O sábio na rocha fez a sua casa. E a tempestade chegou. O vento soprou e a chuva caiu. O vento soprou e a chuva caiu. O vento soprou e a chuva caiu. E a casa resistiu. Amigo em Jesus, vem construir a tua casa. Amigo em Jesus, vem construir a tua casa. Amigo em Jesus, vem construir a tua casa. E a tempestade chegará. O vento soprará e a chuva cairá. O vento soprará e a chuva cairá. O vento soprará e a chuva cairá. E a casa resistirá. Percebemos a mensagem? Em quem é que devemos fundamentar a nossa casa? Na rocha, que é Jesus. Então é verdade que vocês não têm ainda casas para construir, não estão nessa fase, mas cada escolha que vocês fazem, cada decisão que vocês tomam na escola, com os amigos, faz parte da construção da vossa vida com Jesus. E eu oro para que verdadeiramente cada um de vós tenha um relacionamento tão pertinho com Jesus, que viva de acordo com o plano que Deus tem para cada um de vocês. Está bem? Vamos agora para os nossos lugares, à beira dos papás. Eu não sei quem é que estava mais nervoso, se era eu a cantar com eles ou se eram eles por me ouvirem. Mas é verdade, irmãos, que a música tem o poder de nos fazer lembrar as mensagens que o Senhor quer que nós aprendamos. Mesmo às vezes sem letra, a música em si inspira-nos e orienta-nos para o caminho que o Senhor deseja que nós sigamos. Quando nós pensamos na construção de uma casa, da nossa casa, normalmente nós criamos muitas expectativas. Nós andamos, se calhar, a fazer grandes passeios para ver outras casas, para tirar ideias. Temos o nosso sonho de casa, uns sonham com uma casa muito alta, uns sonham com uma casa térrea, com um grande jardim à volta, com um bocadinho de quintal. Todos nós temos o nosso sonho de casa que gostaríamos de ter ou que já temos. Conta-se a história, esta história não é nova, irmãos, todos nós conhecemos esta história. Conta-se a história de um certo sogro que deu ao seu futuro genro, que era arquiteto, as construções, as indicações para ele construir a melhor casa. Era a melhor casa que aquele arquiteto teria que construir em resposta ao desafio do sogro. O sogro disse-lhe que ele não devia poupar nos custos, não devia fazer economias, devia fazer sim a melhor casa, a melhor construção com materiais de primeira qualidade. É verdade que o jovem arquiteto prestou alguma atenção naquilo que o sogro lhe disse e foi avançando naquela construção um pouco sem cuidar dos detalhes.
Ele foi avançando, usando materiais de segunda qualidade, pretendendo poupar nos gastos. E esta é normalmente sempre um dos desafios de quem constrói uma casa. Quer fazer bem, mas poupar nos gastos. Mas este não era o desafio colocado a este arquiteto. Ele tinha que fazer a melhor casa sem se preocupar com os custos. Mas se calhar, pelo vício de profissão, ele foi tentando poupar nos gastos. E ao terminar a obra, o jovem arquiteto percebeu que havia ali alguma coisa na sua tarefa concluída que não estava bem. Havia detalhes. Os níveis estavam um bocadinho desnivelados, não estava tudo ao mesmo nível. As paredes já tinham algumas fissuras. As janelas entrava algum ar. E o teto deixava infiltrar-se uma chuva intensa. Assim, um pouco envergonhado, o jovem arquiteto deu por concluída a sua tarefa e apresentou-a ao sogro. E neste momento, e todos nós sabemos como é que esta história termina, neste momento o sogro tirou do seu bolso aquele documento que fazia com que aquela casa, a escritura, que fazia com que aquela casa fosse, por direito, a casa daquele jovem arquiteto. Imaginem a surpresa dele. Aquela casa que ele tinha construído, não com todos os pormenores, falhando aqui ou ali, agora era a sua casa, era a casa onde ele iria habitar com a sua esposa. Se ele soubesse disto, quantas coisas diferentes ele tinha feito. Quanto mais cuidado ele teria posto em cada etapa da construção e nos materiais escolhidos. O que é que nós aprendemos com esta história, irmãos? O que é que nós podemos aplicar à construção da nossa própria vida? As bases. As bases são muito importantes para realmente a construção de qualquer coisa que façamos. É verdade que eu não percebo de construção, não trabalho nessa área, nem tenho formação nenhuma nisso, mas eu sei que mesmo para fazer um pequeno muro, se nós não queremos que o muro comece a cair para o lado do vizinho, nós temos que fazer ali umas boas fundações, um bom alicerce, mesmo para um simples muro. Vamos abrir a Bíblia em Mateus 7, para juntos lermos a história ou a passagem da Bíblia que eu contei às crianças. E eu vou ler na linguagem de hoje, se me permitirem. Mateus 7, versos 24 a 27. E diz: quem ouve estes meus ensinamentos, ainda ouço algumas Bíblias, Mateus 7, 24 a 27. Quem ouve estes meus ensinamentos e vive de acordo com eles, é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém ela não caiu, porque havia sido construída na rocha. Quem ouve os meus ensinamentos e não vive de acordo com eles, é como um homem sem juízo, que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou totalmente destruída. O alicerce é realmente a base de qualquer prédio. É a primeira coisa que deve ser construída. O telhado, as paredes, a placa, tudo é construído em cima deste alicerce. São os alicerces que recebem o peso da construção. São eles que dão a segurança e a solidez ao restante da obra e devem ser bem firmes e sólidos. Porquê? Porque um alicerce bem construído evita o risco de rachadelas posteriores, nas paredes, no chão. E um alicerce mal feito pode pôr toda a obra em risco, pode pôr toda a obra a perder. Apesar de não se verem os alicerces, é realmente uma parte essencial da construção. E esta fase não deve ser realizada de qualquer maneira. E esta é realmente uma lição importante para cada um de nós. Uma casa deve ser construída sobre um firme fundamento. E nós vemos nesta passagem da Bíblia que existem os sábios e os sem juízo. E se calhar a primeira lição que nós podemos aprender daqui, irmãos, é que, e esta é uma das características de Jesus, das pregações de Jesus, só há dois grupos.
não há os sábios e os sem juízo e os que desenrascaram a coisa. Não há. Há os sábios e há os sem juízo. E normalmente nós vemos isto nas pregações de Jesus. Nós vemos o caminho largo e o caminho estreito. Nós vemos que as pessoas só podem ir por um lado ou pelo outro. Nós vemos também o trigo e o joio. E no final da colheita, um vai para o celeiro e outro vai ser queimado. E para que não restem dúvidas, que só há 2 grupos, no final de toda a caminhada, só há 2 grupos. O próprio Jesus disse em Mateus 12:30, um pouquinho mais à frente, Mateus 12:30, ele diz: para aqueles que acham que podem ficar algures lá no meio, o Senhor diz: quem não é a meu favor é contra mim, e quem não me ajuda a juntar está a espalhar. Se é verdade que ninguém traz um letreiro ou uma t-shirt a dizer sábio ou sem juízo, a verdade é que certamente as escolhas que nós fazemos diariamente vão colocar-nos num ou noutro grupo. Não precisamos de usar t-shirts, não precisamos de usar rótulos, porque as decisões que nós vamos tomando dia a dia vão nos mostrar ou vão nos dizer de que lado é que nós estamos. Podemos assim dizer que a casa à qual o texto se refere simboliza a minha ou a vossa vida. E então Jesus diz-nos que ou construímos as nossas vidas sobre uma base segura ou sobre um alicerce frágil. E o texto bíblico diz que a casa do homem sem juízo caiu e ficou totalmente destruída. Porém, a casa do homem sábio permaneceu de pé. Será muito triste, irmãos, se nós investimos anos da nossa vida, se nós investimos os nossos bens, tudo aquilo que nós temos na construção de uma casa, aplicamos ali tudo e chegamos ao fim e percebemos que é dinheiro deitado à rua, que é investimento deitado à rua, porque aquela casa não está sobre um alicerce sólido. E é igualmente ainda mais triste se nós investimos numa vida espiritual achando que o alicerce como está serve, se achamos que podemos fundamentar a nossa vida espiritual em nós mesmos, nas nossas capacidades, nos nossos valores. Porque o Senhor diz-nos que se não alicerçarmos a nossa vida espiritual nele, que é a rocha, então mais dia menos dia a nossa casa vai ruir e vai ficar totalmente destruída. No texto diz que o louco ou o sem juízo é aquele que ouve os ensinamentos, mas não vive de acordo com eles, não os pratica. E isto no nosso mundo é tudo muito relativo, não é? Está tudo certo, está tudo bem, não há problema nenhum, cada um tem a sua ideia, temos que respeitar. No mundo onde se perdeu a noção dos valores morais, ainda assim é essencial que nós construamos a nossa casa num sólido fundamento. Pois mais cedo ou mais tarde Satanás irá sacudir a nossa casa de alguma forma. Não tenham dúvidas que ele o fará. E se a nossa casa não estiver alicerçada em Jesus, ela vai cair redondamente. Por isso é fundamental que hoje, ainda hoje, nós possamos estabelecer as bases da nossa casa sobre a rocha imutável que é a palavra de Deus. Reparem que o problema do homem sem juízo não é que ele não tenha construído nada. Ele construiu também. Ele também investiu. Ele também se esforçou. Mas o problema estava nos alicerces que ele escolheu para a sua casa. Não é a construção em si, é os alicerces, que são fundamentais para que a casa se aguente de pé. Quando nós construímos, passamos do alicerce, e eu vejo que aqui há alguns construtores ou alguém relacionado às arquiteturas, e eu não posso enganar-me, mas depois dos alicerces normalmente começam-se a construir os pilares, as paredes. E em João 10:10, nós vemos que o Senhor diz que veio para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Então as paredes da nossa casa determinam os ambientes, como a cozinha, a sala, o quarto, a casa de banho. Porém, as paredes mais importantes são aquelas que determinam o espaço correspondente à nossa casa.
são as paredes exteriores. São aquelas que requerem realmente uma boa construção, uma construção segura. E a nossa saúde física compara-se muitas vezes a estas paredes que são levantadas na nossa casa. E as paredes na nossa vida, já não na nossa casa física, mas na nossa vida, são realmente compostas pelos 8 remédios da natureza. E todos nós conhecemos: a alimentação saudável, o exercício, a água, a luz solar, a temperança, o ar puro, o repouso e a confiança em Deus. Porquê? Porque o Senhor quer que tenhamos uma vida em abundância. Não é uma vida qualquer. Não é uma vida que nos permita arrastar, que nos permita sobreviver. O Senhor quer realmente que nós tenhamos uma vida e a tenhamos em abundância. Então, Ele diz-nos que estes 8 remédios são importantes para termos paredes saudáveis nessa nossa vida. E normalmente, a seguir às paredes vem o quê? O telhado. Vem o teto ou o telhado. E esta é uma fase tão importante da nossa vida que nós normalmente ou habitualmente dizemos quando compramos uma casa, pode ser uma casa muito pequenina, muito simples, mas nós dizemos: consegui o meu teto. Porque o teto é realmente uma coisa muito, muito importante. Vamos abrir em Provérbios 4:23. Sem teto, uma casa quase não tem razão de existir. Porque não faz sentido termos uma casa sem teto. As pessoas podem até morar debaixo da ponte, onde não possuem alicerces, não possuem paredes, mas normalmente moram debaixo de um lugar que lhes dê proteção, de alguma coisa que faça pelo menos o lugar de teto. E o texto de Provérbios 4:23 diz: sobretudo, o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele precedem as fontes da vida. O verso bíblico fala em guardar o coração, no sentido de proteger-se, de defender-se, de se preservar das coisas que possam causar algum dano. E este coração deve guardar-se com o máximo cuidado. Porquê? Porque o que estamos a guardar é de extremo valor. E nós sabemos que no pensamento bíblico, o coração é usado para representar o próprio ser humano como um todo. E isto significa que quando Jesus nos pede o nosso coração, Ele não pede apenas o coração, ou uma parte de nós, ou apenas o nosso órgão, mas Ele pede-nos realmente a nossa entrega total, a nossa vida por completo. E é por isso que nós devemos proteger a nossa vida diligentemente, o nosso coração diligentemente. Ainda hoje, o coração é símbolo das emoções, das paixões, mas também sabemos que todas estas atribuições não se referem ao coração, mas à mente, ao cérebro. De certa forma, nós podemos dizer: se há alguma coisa que verdadeiramente nós devemos proteger, se há alguma coisa que nós devemos realmente guardar, é a nossa cabeça. Pois é dela os nossos pensamentos, pois é dela que precedem todas as boas e as más obras que praticamos. E é nela, é na nossa mente, que surgem os sonhos, os projetos que desejamos realizar. Eu lembro-me há uns anos atrás, há uns anos já grandes, lembro-me de uma reunião de jovens que foi feita e que a pessoa que estava a dirigir dizia que o mais importante que devemos guardar são os pensamentos. E ele dizia: porque ninguém rouba se não pensar nisso, ninguém age mal se não pensar nisso. Então, irmãos, é isto mesmo que nós devemos fazer. Este teto da nossa casa serve para guardarmos o que de melhor nós temos, o nosso cérebro, a nossa vida, para que possamos verdadeiramente oferecer a 100% ao Senhor. Portanto, enquanto nós prosseguimos na construção da nossa casa, devemos trabalhar cuidadosamente para manter bem protegidos os tesouros que nós guardamos dentro dela. A Bíblia diz-nos em 1 de Pedro 5:8, e todos nós conhecemos este texto. O que é que diz? Estejam alerta e vigilantes. Porquê? Porque o inimigo anda por aí, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. É por isso, irmãos, que nós devemos ser cuidadosos
em proteger a nossa casa, em proteger a nossa vida. É verdade que se nós estivermos em casa e andar um leão à solta ali bem perto de nós, isto é capaz de provocar em nós algum medo. Mas o Senhor diz-nos realmente para sermos vigilantes, para sermos cuidadosos, para protegermos o melhor que sabemos, mas o Senhor também nos diz para não nos esquecermos, porque Ele está ali ao nosso lado para nos guardar, desde que nós lhe demos esse espaço para Ele o poder fazer. Ao nosso lado há alguém infinitamente mais forte e mais poderoso, e tudo o que precisamos é estar sempre perto dEle. Jesus é verdadeiramente quem deve ser o nosso teto, a nossa verdadeira proteção contra as chuvas das tentações que põem a nossa cabeça em perigo. E o inimigo usa diversas estratégias para se infiltrar na nossa casa, para invadir a nossa casa. Enquanto que o Senhor não entra, se nós não permitirmos, o inimigo avança porque acha que é tudo dele. Não pede licença. E se nós damos conta que ele está na nossa casa, ele nem sequer se incomoda, nem nos pede desculpa. Ele veio para ficar. Então, irmãos, só mesmo protegidos por Jesus é que nós podemos ter a força e a capacidade para vivermos longe desse inimigo. Há muita coisa que o Satanás usa para invadir a nossa casa. Se calhar para uns usa a internet, se calhar para outros usa a televisão, se calhar para outros usa os jogos, outra coisa qualquer. Se calhar usa mesmo, irmãos, eu não me canso de dizer isto, o próprio trabalho na igreja pode ser usado pelo inimigo para se infiltrar na nossa vida. Isto deve fazer-nos pensar, porque não é pelo facto de estar muito envolvida na igreja, de ter muita coisa a meu cargo, que faz com que eu tenha uma relação com Deus. Então, o próprio trabalho na igreja, as próprias funções, as próprias responsabilidades dentro da igreja podem ser usadas pelo inimigo para nos afastar de Deus. Como? Oh, irmãos, tendo tempo para fazer tudo pela nossa própria conta, sem pedir que o Senhor nos oriente, fazer na minha força, porque eu tenho que fazer, Senhor, porque hoje estou escalada, porque eu tenho que fazer isto, porque a igreja precisa, e não damos espaço para que o Senhor entre na nossa vida e me diga: Raquel, tem calma, se calhar não é por aí que eu quero que tu vás, se calhar não é isso que eu quero que tu faças. E o inimigo diz: não interessa, o que interessa é que estejas ocupada, o que interessa é que estejas envolvida na igreja, o que interessa é que tenhas não sei quantos cargos. Irmãos, cuidado com aquilo que permitimos que o inimigo use para entrar na nossa vida. Podem ser coisas muito boas, muito benéficas aos olhos dos homens, muito benéficas até aos olhos de Deus, mas podem estar a ser usadas pelo inimigo para nos afastar. Também é verdade que o Senhor, quando orou intercedendo por cada um de nós, Ele não disse ao Pai: tira-os do mundo, afasta-os, coloca-os num lugar à parte, onde eles sejam enclausurados, fechados, protegidos. Não, o Senhor não disse isso. O Senhor disse: eu não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. É este o grande desafio, irmãos, é estarmos no mundo, permitindo que o Senhor nos proteja com o seu teto, permitindo que o Senhor nos proteja com a sua cerca protetora. E não nos podemos esquecer, irmãos, que nós somos de um valor extremo para o Senhor, porque Ele não fez nada menos do que dar o seu Filho para morrer por cada um de nós. Então, se mais nada fizer mexer na nossa vida, que a dádiva que o céu fez por cada um de nós possa fazer isso. E protegidos por Deus, protegidos por Jesus, nós então seremos invencíveis. Não significa que não vamos cair aqui ou ali, mas significa, quando vierem as tempestades, quando o vento soprar fortemente na nossa vida, abanando-nos de um lado para o outro, então nós estaremos firmes, protegidos pelo Senhor. Já construímos os alicerces, as paredes, o teto. Falta algo que eu gosto muito numa casa, que são as janelas. Eu gosto de grandes janelas, amplas, para que o sol entre. Pode queimar o chão, as cortinas, mas não faz mal. Eu gosto de grandes janelas. Então, as janelas e as portas são o símbolo de quê? Da comunicação. É através delas que nós podemos comunicar com os outros.
E os olhos, os ouvidos, a boca, são essas janelas e essas portas que o Senhor usa para entrarmos em contacto com os outros. Com a boca nós falamos o que pensamos, com os ouvidos ouvimos aquilo que as pessoas nos dizem, entendemos o que elas sentem, e com os olhos nós vemos com quem nos relacionamos. O que é que Jesus fazia? Como é que Jesus se relacionava? Certo dia, ou certa noite, um homem procurou Jesus para conversar. O seu nome era Nicodemos. Nicodemos era um homem inteligente, era um homem com alguma reputação na sua sociedade, e ele verdadeiramente entendeu o que Jesus queria dizer. E como resultado dessa conversa, como resultado desse encontro, Nicodemos realmente tornou-se um grande amigo de Jesus. De tal forma que o texto diz-nos que aquele homem, quando Jesus morreu na cruz, ele juntamente com José de Arimateia foram resgatar o corpo de Jesus. Então a nossa casa, irmãos, a nossa casa só faz sentido se nós tivermos boas portas e janelas que funcionem devidamente, que comuniquem corretamente com Deus e com os outros. Jesus quer fazer realmente uma porta e uma janela no nosso coração, para poder entrar e para poder comunicar-nos a nós, para que nós possamos comunicar aos outros também. Não faz sentido nós termos uma casa, seja ela muito bonita, seja ela lá no monte, no cimo do monte, com um grande jardim. Não faz sentido, irmãos, se nós não tivermos portas e janelas para comunicarmos com os outros, para que outros possam vir até a nossa casa para serem recebidos por nós. Então lembrem-se que Jesus verdadeiramente quer que nós sejamos essas portas e essas janelas também para comunicarmos com outros. Primeiro receber dele e depois podermos comunicar com os outros. Estamos na fase final da nossa casa e entramos na fase dos acabamentos. Esta normalmente é uma fase que nos dá algumas dores de cabeça, porque aqui os proprietários já interagem mais, já decidem melhor, já percebem o que é que querem fazer ali. Vamos ver, 1 de Samuel 16, 6 e 7. Todos nós também conhecemos isto. O profeta procurava alguém para ungir, para ser o futuro rei de Israel. 1 de Samuel 16, 6 e 7. E diz: sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Não sei se é de vosso conhecimento, mas na antiguidade, quando um casal se casava, eles esperavam um ano para viver junto na sua casa. Eles casavam e durante um ano eles não viviam juntos, preparando então a sua casa. O marido encarregava-se da conclusão da casa por fora, pela parte exterior, e a esposa era responsável pelo interior da casa. E com quanto amor, irmãos, aquela senhora se ocupava de todos os detalhes internos, as cortinas, a louça, a toalha de mesa, o sofá, todos os pormenores eram cuidadosamente tratados e escolhidos pela dona da casa. Tudo isso era feito com muito amor e com muito cuidado. E isto mostra-nos, irmãos, que a beleza interior, ainda hoje, é algo muito importante. Esta ilustração, de alguma forma, faz-nos pensar, ou lembra-nos, também aquelas mansões que o Senhor está a preparar para cada um de nós. Somos nós que vamos construir essas mansões que o Senhor já está a preparar para nós? Então qual é a nossa parte nessas mansões? O que é que nós vamos levar daqui para lá? Vamos levar o nosso caráter. Não vão ser as cortinas, não vai ser os móveis, não vai ser o nosso tapete persa, nem o nosso sofá muito confortável, mas vai ser aquilo que vai preencher o interior dessas mansões que o Senhor está a preparar para nós, é o nosso caráter.
E o nosso caráter deve ser de tal forma trabalhado, de tal forma cuidado, que seja digno de entrar nessa mansão que o Senhor está a preparar para cada um de nós. Um lindo caráter é a única coisa que nós vamos levar. Quando nós nos enamoramos, quando somos jovens e nos apaixonamos, normalmente, irmãos, a tendência é escolhermos alguém que nós achamos que é espetáculo. É muito bonito, é, como nós dizemos, alto e espadaúdo, tem tudo que recomende realmente nós nos apaixonarmos por ele ou por ela. Normalmente escolhemos alguém que nós achamos muito bonito. Mas os anos passam. As brancas começam a surgir, e as brancas surgem sem que passem muitos anos, irmãos. As brancas surgem, as varizes aparecem, a barriga aparece também, alguns vão perdendo algum do cabelo pelo qual nós nos apaixonamos. E o que é que fica? O que é que fica, irmãos? Daquele jovem ou daquela jovem por quem nós nos apaixonamos há 20 ou 40 ou 30 anos atrás. Fica o interior. Então, irmãos, a beleza interior da nossa casa tem que ser muito mais cuidada do que qualquer exterior. Reparem que quando Davi foi ter com os irmãos e acabou por se encontrar com o Golias, quando ele foi provocado pelo seu irmão Eliabe, que o tratava muito mal, se calhar por ter alguma coisa mal resolvida, o que é que Davi fez? Davi ficou ali a argumentar. Davi disse, não, desculpa lá, mas tu não tens razão no que estás a dizer. Eu vim aqui com toda a boa vontade, trazer-vos alimento, ver como é que vocês estão, e ainda é assim que me tratas. Foi isto que Davi fez, irmãos. Davi desviou-se dele. Desviou-se. E nós às vezes achamos que quem se desvia são aqueles que são fracos de caráter, são aqueles que não têm argumentos válidos para insistir na discussão. Davi tinha uma beleza interior tal que foi por isso que ele foi escolhido para ser rei de Israel pelo próprio Deus e porque ele vivia de acordo com isso mesmo. Ele desviou-se quando foi provocado. É esta beleza interior que tem a pessoa que está com Deus. É uma beleza que se reflete no seu rosto, no seu olhar, em tudo aquilo que faz. É uma atitude mansa e digna. É alguém que é um vencedor, não por aquilo que os outros veem exteriormente, mas pelo relacionamento que ele tem com o Cristo. E lembrem-se que o caráter é a única coisa que nós poderemos levar para o céu. Não é preciso mais nada. É verdade que nós gostamos muito de elogios, nós gostamos muito de palmadinha nas costas, nós gostamos muito de aplausos, está na nossa natureza, irmãos. Nós temos que lutar com isso para que não sejamos envaidecidos quando recebemos essas coisas. Mas a verdade é que o Senhor lembra-nos que Ele não olha para a nossa aparência. Ele olha de forma diferente. Ele olha vendo o nosso coração. A nossa casa está concluída, está decorada interiormente e eis que nós sonhamos com um bonito jardim. Um jardinzinho ali à frente, relevadinho, com algumas flores, com algumas árvores. Porque normalmente a beleza de uma casa depende muito do jardim que a rodeia. Elas podem ser casas simples, mas se tiverem um bonito jardim, um jardim cuidado, então parecem lindas mansões. E qual é o objetivo do jardim, irmãos? É alegrar e perfumar aqueles que passam à frente da nossa casa, para que eles possam sentir o perfume da flor, possam ficar alegres com as belas cores que ali vêm refletidas nas flores. Então, se nós somos casas, o nosso jardim é tudo aquilo que pode dar cor, que pode alegrar a vida daqueles que connosco se cruzam. Pode ser o nosso sorriso, a nossa alegria, a nossa disposição em servir, as nossas palavras de ânimo e de esperança, ou simplesmente um abraço apertadinho.
quando alguém está a precisar. Irmãos, para termos um bonito jardim na nossa vida, nós não precisamos de invadir o jardim dos outros. Nós não precisamos de invadir a casa dos outros. Mas a nossa forma de estar pode alegrar a caminhada daqueles que connosco se cruzam. 2 Coríntios 2,15 diz o quê? Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que se salvam como nos que se perdem. Então nós devemos exalar uma fragrância deliciosa para todos, para os que amam o Senhor e para aqueles que ainda não o amam. Irmãos, e muitas vezes, nós para aqueles que não amam o Senhor, para aqueles que verdadeiramente insistem a não pertencer ao Senhor, nós dizemos, também não vale a pena eu estar aqui a investir, não vale a pena eu estar aqui a exalar o meu perfume, não vale a pena eu ser simpático, não vale a pena eu dar estudos bíblicos, porque a pessoa não quer. Mas o texto bíblico diz que nós somos o bom perfume de Cristo, tanto para os que são salvos, como para aqueles que se perdem. Não é connosco o resultado. A nossa função é sermos jardins que alegram a vida daqueles que connosco passam e convivem na mesma rua. O que é que a menina cativa fez, irmãos? Quando ela foi levada para longe da sua família, o que é que ela fez? Ela continuou a brilhantar a vida daquele casal onde ela tinha sido inserida. Ela continuou a perfumar a vida daquela família. O mesmo aconteceu com Dorcas na sua vizinhança. Dorcas não se fechou em si mesma, mas com o seu perfume, com o seu toque, com o seu dom de mãos que ela tinha para a costura, ela foi tocando a vida daqueles que com ela se cruzavam. Normalmente, o quintal é aquilo que nós deixamos para trás, porque ninguém vai ao quintal. Normalmente, no fundo do quintal, há lá um barracão velho onde nós pomos umas coisas. Aquilo que já não interessa fica ali no quintal. Mas não é isso que o Senhor deseja de nós. O que é que Daniel fez quando foi levado cativo? Quando ele estava longe da sua casa, quando ele estava no fundo lá do quintal, Daniel continuou firme, continuou fiel na sua missão, na sua relação com Deus. Então, quando nós estamos fora de casa, irmãos, seja na escola, seja no trabalho ou na igreja, onde todos os lugares onde nós podemos passar, nós temos que ser fiéis como Daniel e os seus amigos foram. Porque por tudo aquilo que eles aprenderam na sua família, na sua igreja, na sua casa, eles foram fiéis, fizeram a diferença em Babilónia graças aos seus testemunhos poderosos. Então, irmãos, quando nós estamos na nossa casa, quando nós estamos no nosso quintal, que nós possamos lembrar-nos o que é que nós estamos a fazer nesse quintal. Ao sairmos de casa, nós precisamos mostrar exatamente aos outros o que temos dentro da nossa casa. Porque muitos não virão à nossa casa, muitos nunca entrarão lá, porque não têm, se calhar, um relacionamento próximo connosco, se calhar muitos deles nunca vão entrar no hall da nossa casa. Mas se nós formos fiéis àquilo que temos dentro da nossa casa, que é o nosso caráter, é aquilo que de melhor temos, se nós levarmos para fora, se nós levarmos para o quintal, se nós levarmos para o trabalho, para a escola, para os nossos relacionamentos fora da nossa esfera de igreja e de casa, então, irmãos, nós estamos verdadeiramente a viver de acordo com aquilo que o Senhor deseja e estamos verdadeiramente a ter a obra da nossa casa completa. Porém, nós não podemos fazer isto sozinhos. E este é o grande erro, é quando tentamos fazer sozinhos. Há um convidado especial que nós devemos convidar para a nossa casa. Assim como Daniel e os seus amigos fizeram, colocaram no seu coração o não deixar Deus de lado na sua vida, também nós não devemos deixar Deus fora da nossa casa. Devemos verdadeiramente convidar Jesus para essa obra que está concluída, essa obra que nós investimos, essa obra que nós, de alguma forma, com a orientação de Deus, fomos fazendo, desde os alicerces ao jardim, passando pelo teto, passando por todas as fases importantes. Mas se nós não convidarmos Jesus, essa construção, irmãos, é aquela que vai ser destruída quando os ventos vierem. Então, em Apocalipse 3:20 diz o quê? O que é que diz?
Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Irmãos, todos nós conhecemos a imagem, o quadro, o retrato que representa verdadeiramente. Jesus só entra na nossa casa, na minha casa, se eu permitir. Já vimos que Jesus é o nosso melhor amigo e Deus deseja ajudar-nos realmente nesta construção, para que seja uma vida cheia de bênçãos, e o seu maior desejo é verdadeiramente morar connosco. Porém, só com um convite é que Ele entra. Só com um convite é que Ele vem habitar na nossa vida. E também o próprio Deus, o próprio Jesus, faz-nos um convite, irmãos, para que nós possamos, tal como nós já dissemos, que nós possamos trabalhar o nosso caráter nesta terra, permitindo que o Espírito Santo vá moldando, para que um dia, quando Jesus voltar, para dar a cada um de nós, segundo a recompensa, segundo o seu galardão, que nós possamos verdadeiramente ter esse caráter cuidado, preparado, semelhante ao de Jesus, para que possamos preencher essa mansão que o Senhor está a construir para nós e que deseja muito que cada um de nós possa habitá-la. Então o meu desejo para mim e para cada um de vós esta manhã é que verdadeiramente nós possamos construir a nossa casa de acordo com o plano que o Senhor tem para ela e que possamos prolongar esta nossa morada com Deus, esta nossa habitação com Ele, por toda a eternidade. Que o Senhor nos abençoe grandemente. Queridos irmãos, e para findarmos, vamos cantar o hino Comigo Habita, hino 397. Deus
Vamos orar. Bondoso Deus, tal como nós oramos, Senhor, através desta música, vem, Senhor, conosco fazer habitação. Ó Senhor, que verdadeiramente cada um de nós possa dar espaço ao grande arquiteto que Tu és, para que Tu possas plenamente construir na nossa vida, para que verdadeiramente, Senhor, Tu possas construir e aperfeiçoar o caráter que um dia nós temos a apresentar-te quando o Teu Filho voltar. Ó Senhor, que cada um de nós possa aceitar o convite que o céu faz para habitar nessa mansão que Tu estás a preparar para cada um. Senhor, molda-nos, aperfeiçoa-nos e ajuda-nos nesta caminhada, para que diariamente, a cada momento, em cada escolha, nós possamos escolher por Ti e pelo céu. Toma, Senhor, esta igreja que está aqui em Canelas nas Tuas mãos, cada membro que a compõe, cada amigo que esta manhã nos visita. E, Senhor, que verdadeiramente cada um possa viver de acordo com o plano que Tu tens para ele. Toma-nos nas Tuas mãos, aperfeiçoa-nos e ajuda-nos. Te pedimos e Te agradecemos tudo, confiados nos méritos de Jesus.